Boa noite, caro irmão, cara irmã. Estamos aqui para o nosso encontro semanal com a catequese sobre a missa. Queremos dar continuidade. Já ministramos 3 catequeses e hoje nós vamos prosseguir o nosso caminho de reflexão sobre a Santa Missa. Reflexão essa que o Santo Padre Papa Francisco realizou nas audiências geral que ele realiza cada semana em Roma. E a catequese de hoje eu vou falar a catequese que ele deu no dia 13 de dezembro de 2017 e no dia 20 de dezembro de 2017. Primeiro, do dia 13 de Santa Luzia, o Papa vai dizer por que ir à missa aos domingos. Fala o Papa. Retomando o caminho de catequese sobre a missa, hoje perguntemos-nos, por que ir à missa aos domingos? A celebração dominical da Eucaristia está no centro da vida da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, no número 2177. Nós, cristãos, vamos à missa aos domingos para encontrar o Senhor ressuscitado. Ou melhor, para nos deixar encontrar por Ele, ouvir Sua palavra, alimentar-nos à Sua mesa e assim tornar-nos igreja, isto é, seu corpo místico vivo no mundo. Então o Papa diz que nós vamos à igreja, mais do que encontrar com Cristo, vamos nos deixar ser encontrado por Ele. Compreendamos isto desde o princípio. Os discípulos de Jesus que celebraram o encontro eucarístico com o Senhor no dia da semana, a qual os judeus chamavam o primeiro da semana, e os romanos, dia do sol, porque naquele dia Jesus tinha ressuscitado dos mortos e aparecido aos discípulos, falando com eles, comendo com eles e concedendo-lhes o Espírito Santo. Aí o Papa coloca várias citações bíblicas acerca disso, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9 e o versículo 14, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 1 e 13. E o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 1 e 19. Como ouvimos na leitura bíblica, também a grande efusão do Espírito no Pentecostes teve lugar no domingo, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Por estas razões, o domingo é um dia santo para nós cristãos. Santificado pela celebração eucarística, presença viva do Senhor entre nós e para nós. Portanto, é a missa que faz o domingo cristão. O domingo cristão gira em volta da missa. Que domingo é para o cristão aquele no qual falta o encontro com o Senhor? Pergunta o Papa. Repito, o domingo a missa que faz o domingo cristão. O domingo cristão gira em torno da missa. Então não tem sentido um cristão no domingo não ir à missa. Trocar a Santa Missa, seja o programa. Existem comunidades cristãs que, infelizmente, diz o Papa, não podem beneficiar a missa todos os domingos. Principalmente aqui na nossa região, né, nas nossas paróquias. Né, quantas e quantas comunidades a gente tem que, infelizmente, né, não podem ser beneficiadas com a celebração da Eucaristia dominical. No entanto, também essas comunidades, neste dia santo, ou seja, domingo, são chamadas a recolher-se em oração em nome do Senhor, ouvindo a palavra de Deus e mantendo vivo
o desejo da Eucaristia. Então o Papa diz, mesmo as comunidades onde não tem missa todos os domingos, não tira a necessidade da comunidade se reunir para ali ouvir a palavra, rezar. Também em nossas paróquias, nós temos várias comunidades do interior que têm a presença do Santíssimo Sacramento, tem o sacrário, e ali é a oportunidade da comunidade se reunir para ouvir a palavra, né? E tem os ministros da Eucaristia que podem também servir a comunhão, aqueles que estão preparados. Algumas sociedades secularizadas, como a nossa sociedade está secularizada. Então o Papa diz, algumas sociedades secularizadas perderam o sentido cristão do domingo, iluminado pela Eucaristia. Isso é pecado. Em tais contextos, é preciso reavivar essa consciência para recuperar o significado da festa. O significado da alegria, da comunidade paroquial, da solidariedade e do descanso que revigora a alma e o corpo. O Papa cita aqui o Catecismo da Igreja Católica nos números 2177 ao 2188. Ou seja, 2177 a 2188. De todos esses valores, a Eucaristia é a nossa mestra. Domingo após domingo. Por isso, o Concílio Vaticano II quis reiterar que o domingo é, pois, o principal dia de festa a propor e incultar no espírito dos fiéis. Seja também o dia de alegria e de repouso, da abstenção de trabalho. Aí o Papa cita a Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio, no número 106, que fala que o domingo não é dia de trabalho. Aqui nós pecamos muito. Nós, cristãos católicos, fazemos do domingo um dia comum, né? No comércio, abrimos o nosso comércio, às vezes colocamos nossos funcionários para trabalhar, e aí o patrão tem maior culpa e vai pagar uma pena muito mais alta por causa disso. O domingo não é dia de trabalho. Assim como os adventistas do sétimo dia respeitam e vivem o dia de sábado com tanta sacralidade, nós cristãos deveríamos ter este cuidado, esse zelo de viver o domingo com essa sacralidade. Os judeus, né? O sábado para o judeu é o sábado, mas nós cristãos temos o primeiro dia da semana, que é o domingo. Aí o Papa continua: a abstenção dominical do trabalho não existia nos primeiros séculos. É uma contribuição específica do cristianismo. O Papa disse que no início do cristianismo não havia essa abstenção do trabalho de domingo. Por quê? Porque o povo, a igreja começou no meio judaico, e o dia consagrado para o judeu é o sábado. Por tradição bíblica, os judeus descansam no sábado, enquanto na sociedade romana não estava previsto um dia semanal de abstenção do trabalho e serviço. Então, de um lado, os judeus, que eram fiéis ao sábado. O dia de sábado, o dia do descanso, né? Porque o Senhor criou o céu e a terra em 6 dias e no 7º descansou. Então, para o judeu é o sábado. Para a sociedade romana, o Império Romano, não havia dia para descanso. Foi o sentido cristão do viver como filhos e não como escravos, animados pela Eucaristia, que fez do domingo quase universalmente o dia do descanso. Então, aí os cristãos deram um novo sentido, né? Nós somos filhos, não somos escravos, que temos que trabalhar, né? De domingo a domingo, sem descanso. Ninguém é máquina, até a máquina precisa descansar, né? Imagina o ser humano. Sem Cristo, estamos condenados a ser dominados pelo cansaço do dia a dia, com as suas preocupações e pelo medo de amanhã. O encontro dominical com o Senhor dá-nos a força para viver o presente com confiança e coragem,
e progredir na esperança. Por isso nós cristãos vamos encontrar-nos com o Senhor aos domingos, na celebração da Eucaristia. A comunhão eucarística com Jesus ressuscitado e vive eternamente antecipa o domingo sem ocaso, quando já não haverá cansaço, nem dor, nem luto, nem lágrima, mas só alegria de viver plenamente e para sempre com o Senhor. Inclusive, sobre este abençoado descanso nos fala a missa dominical, ensinando-nos, no decorrer da semana, a confiar-nos nas mãos do Pai do céu. Como podemos responder a quem diz que não é preciso ir à missa, nem sequer aos domingos, porque o importante é viver bem, amar o próximo? É verdade que a qualidade da vida cristã se mede pela capacidade de amar, como disse Jesus. Disto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Mas como podemos praticar o Evangelho sem aurir a energia necessária para fazer, um domingo após o outro, uma fonte inesgotável da Eucaristia? Não vamos à missa para oferecer algo a Deus, mas para receber dele aquilo que verdadeiramente temos necessidade. Recorda-nos a oração da igreja, que assim se dirige a Deus, no prefácio número 4 do Missal Romano. Tu não precisa do nosso louvor, mas por um dom do teu amor, chama-nos a dar-te graças. Os nossos hinos de bênção não aumentam a tua grandeza, mas obtém para nós a graça que nos salva. Isso aí está no quarto prefácio comum do nosso missal. Esta oração, esse prefácio é o louvor a Deus, o sentido do louvor a Deus. Nós não acrescentamos a Deus o que Ele é, louvando. Em síntese, por que ir à missa ao domingo? Não é suficiente responder que é um preceito da igreja. Tem que ir à missa ao domingo, porque domingo, né, está no terceiro mandamento da lei de Deus. É o primeiro mandamento da igreja, é um preceito. O Papa diz, não é suficiente responder que é um preceito. Isso ajuda a preservar o seu valor, mas sozinho esse preceito não basta. Nós cristãos temos necessidade de participar da missa dominical, porque só a graça de Jesus, com a sua presença viva em nós, entre nós, podemos pôr em prática o seu mandamento e assim ser testemunhas credíveis. Então, irmãos, nessa catequese do dia 13 de dezembro de 2017, o Papa vai falar. Por que a missa domingo? Por que eu tenho que ir à missa ao domingo? Mais do que um preceito, porque tenho que cumprir um preceito. Também, mas não é só por isso. Eu preciso. E na catequese do dia 20, daquele mesmo ano, 20 de dezembro, o Papa vai dar uma outra catequese que se intitula Não cheguem à missa em cima da hora. O Papa diz, hoje gostaria de entrar no vivo da celebração eucarística. A missa é composta por duas partes, que são a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão estritamente unidas entre si, a ponto de formar um único ato do culto. Sacrosanto Concílio, número 56. Instrução Geral do Missal Romano, número 28. A missa é composta em duas partes inseparáveis: liturgia da palavra e liturgia eucarística. Né? Não pode se separar. Não, hoje eu vou chegar só a partir do ofertório. Eu só vou assistir hoje até as leituras. Isso não é missa. Sabe? Se criou um hábito entre nós, e às vezes até entre nós padres, sabe? De fazer isso. Mandar a ministra da Eucaristia, ou mesmo outra pessoa, iniciar a celebração e entrar no meio da missa. Entrar no meio da missa. Aliás, desculpa, da missa não. Entrar no meio daquilo que estão fazendo,
para continuar como se fosse missa. Portanto, introduzida por alguns ritos preparatórios e concluídas por outros, a celebração é um único corpo e não se pode separar. Mas, para uma melhor compreensão, procurei explicar os seus vários momentos, cada um das quais é capaz de tocar e abranger uma dimensão da nossa humanidade. É necessário conhecer estes santos sinais para viver plenamente a missa e apreciar toda a sua beleza. Quando o povo está reunido, a celebração abre-se com os ritos introdutórios, que inclui a entrada do celebrante, ou celebrantes, a saudação, o Senhor esteja convosco, a paz esteja convosco, o ato penitencial, confesso, no qual nós pedimos perdão pelos nossos pecados, o Kyrie eleison, o hino do glória e a oração da coleta, que hoje não se chama mais oração da coleta, mas oração do dia. É a coleta das intenções de oração de todo o povo. Por isso que quando o padre fala, oremos, o padre faz um momento de pausa. Aquele momento é o momento de você colocar suas intenções daquela missa. Que o povo acha que a intenção de missa é só quando pega e fala lá o nome. O seguinte falecido, não. Você não precisa botar o nome. Na hora da oração da coleta, que o padre fala, oremos, faz a pausa, você faz a sua intenção. E o padre recolhe, né, por isso chama a oração da coleta, e apresenta a tua prece. Que os fiéis reunidos formem uma comunidade e se predisponham a ouvir com fé a palavra de Deus e a celebrar dignamente a Eucaristia. Não é um bom hábito olhar para o relógio e dizer, estou a tempo, chego, né, falta 15 minutos ainda dá tempo de tomar banho. Olha o Papa dizendo, não é bom criar esse hábito. Acontece uma eventualidade, né? Mas a gente não pode criar esse hábito, porque o pessoal, principalmente aqui na nossa paróquia, é uma tentação, porque o pessoal aqui na paróquia fica assistindo o Campeonato Brasileiro, que é o horário do futebol, e fica até o último minuto, quando bate a última chamada, para chamar o povo para a igreja, o sino, que aqui a gente bate 3 chamadas. 1 hora antes da missa, meia hora antes, 15 minutos antes. Então as pessoas criaram o hábito. Sabe quando bate a terceira chamada, falta 15 minutos. Então ali que eu vou pegar a toalha, ir ao banheiro, tomar banho, para ir para a igreja. Ou seja, quando chegam à igreja, o padre, muitos quando chegam, o padre já está lá em cima, já começou a missa. Outros chegam, o padre está entrando. Enfim, o Papa diz, não é bom hábito olhar para o relógio e dizer, estou a tempo, chego depois do sermão e assim cumpro o preceito. Né? Tem nadinha não, perder o ato penitencial. Não, eu vou lá vou chegar depois da homilia, porque a homilia cumprida essa do Padre Francisco, né? Então eu sei que vai demorar mesmo, dá tempo. A missa começa com o sinal da cruz, com esses ritos introdutórios, porque ali começamos a adorar Deus como comunidade. E por isso é importante procurar não chegar atrasado, mas ao contrário, antecipadamente. Mas também antecipadamente não é para ficar lá na porta da igreja batendo papo, conversando, falando da vida alheia, não. É chegar antecipadamente para você começar a sua preparação interior, né, do seu encontro, a fim de preparar o coração para esse rito, para esta celebração da comunidade. Você rezar, né, um momento de silêncio, você já se predispor ao Espírito para que o Senhor fale a você pela palavra através da igreja. Geralmente, enquanto se executa o cântico de entrada, o sacerdote com os outros ministros chega processualmente ao presbitério. E aqui saúda o altar com a inclinação e um sinal de veneração. Beijam. Quando há incenso, incensam. Por quê? Porque o altar é Cristo. É figura de Cristo. Quando fitamos o olhar, quando fitamos o altar, olhamos precisamente para onde está Cristo. Nosso olhar é para o altar, a mesa do altar. Né? Eu costumo dizer que criou-se hoje
uma tradição maldita, e aí padres e bispos, sabe, o altar é mesa para colocar tudo, é folheto, é óculos, é copo com água, coloca-se tudo. Se esquece que o altar é uma mesa sagrada, é Cristo. É Cristo. Eu tenho esse zelo muito grande, sou muito enjoado com isso, quem me conhece sabe. Casamento, quando eu vou assistir casamento, eu não permito que os noivos assinem em cima da mesa do altar. Mesa do altar não é mesa de escritório para se assinar. Ou assina numa mesa separada, ou assina na palma da mão. Mas não assina no altar. O altar é Cristo. Esse gesto que corre o risco de passar desapercebido são muito significativos, porque exprime desde o início que a missa é o encontro de amor com Cristo, o qual, oferecendo o seu corpo na cruz, se tornou altar, vítima e sacerdote. Com efeito, sendo o sinal de Cristo, o altar é o centro da ação de graças que se realiza com a Eucaristia. Instrução do Missal Romano, número 296. E toda a comunidade em volta do altar, que é Cristo, não para olhar na cara, mas para fitar Cristo, porque Cristo está no centro da comunidade e não longe dela. Agora eu estou falando de mim, Padre Francivaldo, né? Eu sei o que eu vou dizer aqui vai criar uma certa controvérsia e muita especulação, mas uma imagem de igreja que eu acho muito bonita, eu gosto, né? Quando eu estava em Brasília, a igreja que eu construía nessa dimensão, né? Na disposição do neocatecumenato, né? No neocatecumenato, o altar fica no meio, né? A assembleia de um lado e do outro, e na frente do altar, ou seja, e o presbitério aqui. Ou seja, o que é? O altar está no centro. Toda a comunidade em torno de Cristo. De Cristo. O centro é Cristo. É o altar, a mesa sagrada. Depois do sinal da cruz, o sacerdote que preside faz o sinal e de igual modo os fazem todos os membros da Assembleia, consciente que o ato litúrgico se realiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aqui passo para outro tema muito pequeno. Viste como as crianças fazem o sinal da cruz? Os adultos também. Pai, não sabem fazer. Às vezes, faz um desenho que não é o sinal da cruz, né? De qualquer jeito. Por favor, mãe, pai, avô, ensinai as crianças desde pequenas a fazer o sinal da cruz. Fazer e fazer bem, né? Com respeito, não só um desenho mal feito. E explica-lhes o que significa ter a cruz de Jesus com proteção. E a missa começa com o sinal da cruz. A oração inteira move-se, pois, por assim dizer, no espaço da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é espaço de comunhão infinita. Tem como origem e fim o amor de Deus, unitrino, manifestado e doado a nós na cruz de Cristo. Com efeito, seu mistério pascal é o dom da Trindade. E a Eucaristia brota sempre do seu coração trespassado. Portanto, fazer o sinal da cruz, não só recordamos o nosso batismo, mas afirmamos que a prece litúrgica é o encontro com Deus em Jesus Cristo, que por nós se encarnou, morreu na cruz e ressuscitou glorioso. Em seguida, o sacerdote dirige a saudação litúrgica com a expressão: o Senhor esteja convosco, outra semelhante, né? A graça e a paz de Deus. Existem diversas. E a Assembleia responde, né? A resposta que a gente sempre faz, né? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mas antes a resposta era, e o padre dizia: o Senhor esteja convosco, e o povo respondia: e com teu espírito, né? Aliás,
Eu não sei, mas dizem que o novo edição do Missal Romano que está para sair, né? Tem uns 10 anos que é para sair, vai voltar de novo a essa expressão. O Padre saúda o povo, o Senhor esteja convosco, e o povo responderá, e com o teu espírito. Estamos em diálogo. Estamos no início da missa e temos que pensar no significado de todos os gestos e palavras. Entramos numa sinfonia no qual ressoa vários tons de voz, inclusive momentos de silêncio, em vista de criar o acordo entre todos os participantes, ou seja, que nos reconhecermos animados por um único espírito e por um mesmo fim. Com efeito, a saudação sacerdotal e a resposta do povo manifestam o mistério da igreja congregada. Exprime-se assim a fé comum e o desejo recíproco de estar com o Senhor e de viver a unidade com a humanidade inteira. Esta é a nossa sinfonia orante, que se vai criando e apresenta imediatamente um momento muito comovedor, pois quem preside convida todos a reconhecer os próprios pecados. Todos somos pecadores. Não sei, talvez algum de vós não seja pecador. Se alguém não é pecador, levante a mão, por favor. Assim todos veremos. O Papa dizendo. Mas não há mãos levantadas. Está bem? Temos uma boa fé. Todos somos pecadores. É por isso que no início da missa pedimos perdão. É o ato penitencial. Não se trata apenas de pensar nos pecados cometidos, mas muito mais. É um convite a confessarmos pecadores diante de Deus da comunidade, perante os irmãos, com humildade e sinceridade. Como publicano no templo. Se verdadeiramente a Eucaristia torna presente o mistério pascal, ou seja, a passagem de Cristo da morte para a vida, então a primeira coisa que devemos fazer é reconhecer quais são as nossas situações de morte, para podermos ressuscitar com Ele para a nova vida. Isso leva-nos a compreender como é importante o ato penitencial. É por isso que retornaremos este tema na próxima catequese. Vamos passo a passo na explicação da missa. Mas recomendo-vos, diz o Papa, por favor, ensinai vossas crianças a fazerem bem o sinal da cruz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.